Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha abençoada. Vamos falar hoje. Tô saindo aqui numa cliente minha, amiga minha também. Vamos falar hoje dos crentes. O maior defeito que eu acho, um dos maiores, né? Defeitos que eu acho no evangélico, no crente, é a questão de ela entende nos cultos que o diabo ele faz tudo de ruim para nossa vida, ele faz tudo com que aconteça as coisas ruins. Isso é fato, isso é verdadeiro, né? A Bíblia nos mostra isso. Mas colocar a culpa no diabo em tudo que acontece na nossa vida, esse é o maior erro do evangelho, né? Ah, mas como? Como? Vou te dar um exemplo. Um dos exemplos que eu vou te dar, dois exemplos que não é realmente o diabo, que é realmente a pessoa, é o caráter da pessoa, que ela ainda não entende que ela tem que ter o caráter de Cristo. Para tudo que ela for fazer, ela tem que ter o caráter de Cristo. Numa negociação, numa oração, em tudo, em todos os momentos que ela vai da vida dela, ela tem que ter o caráter de Cristo. Numa discussão, então em tudo. Então eu vou te dar dois exemplos. Um dos exemplos que acho que todo mundo conhece é a situação de Marta e Maria. Quando Jesus passa pela casa de Marta e Maria e vai fazer uma visita para ela antes dele ir num povoado que eu não sei agora qual é. E aí o que acontece? Maria pega e fica prostrada aos pés de Jesus, né? Porque era Jesus que estava ali, não era qualquer um, velho. Estava ali, né? Aprendendo e escutando Jesus pregar ali para eles ali, né? E Marta, não, Marta estava preocupada nos afazeres domésticos, sei lá, preocupada em fazer um bolo para Jesus, preocupada em limpar a casa, e fica até cabreira, né? Pô, questiona Jesus ainda. Pô, Jesus, você não fica, não fala nada para ela, né? Tá vendo aqui eu sozinho aqui, né? Jesus fala o que depois? Marta, Marta, né? Não se preocupe com coisa, né, insignificante, coisa que não tem valor, porque quem está aqui sou eu, sou Jesus. Ele fala desse jeito para ela. Então o que aconteceu nessa situação? Aconteceu que Marta escolheu a parte ruim e Maria escolheu a parte boa. Mas foi o diabo que tentou contra a vida de Marta e tal, né? Não foi o diabo. Ela escolheu a parte ruim, né? Mas ela era uma pessoa que tinha fé, acreditava em Jesus, até dependendo da situação, muito mais até que os apóstolos, né? Então esse é um exemplo. O outro exemplo é Pedro. Eu vou até passar da rua da minha casa aqui para poder falar de Pedro. Vou dar a volta no quarteirão. Pedro era um cara, né, encanado. Ele era cabreiro, ele sempre foi cabreiro, né? Eu moro aqui, ó. Vou passar para poder falar de Pedro, depois eu volto, que eu tenho que fazer uns esquemas aqui em casa. Aí Pedro, Jesus pega e fala assim para ele, em determinado momento da Bíblia, ele fala assim, ele pergunta 3 vezes para Pedro se Pedro ama realmente a ele. Tu me amas, Pedro? Ele fala, amo, Jesus. Depois ele fala assim, apacenta minhas ovelhas então, né? Vou descer mais um quarteirão. Aí depois, logo em seguida, no próximo versículo, Jesus fala, tu me amas, Pedro? Pedro já fica, né, já fica encanado. Ele fala, nossa, Jesus, eu já te falei que eu te amo. E ele fala o quê? Apacenta minhas ovelhas. De repente ele fala pela 3ª vez, ele pergunta, mas tu me amas de verdade, Pedro? De repente ele fala, Senhor, ele fica cabreiro, ele fica triste. Por quê que ele fica triste? Porque o amor ágape ele ainda não tinha por Jesus, né? E ele falou, Senhor, eu te amo. Mas ele falou triste, porque Jesus sabia o coração, conhecia o coração dele, que ainda não estava totalmente tratado,
Mas foi o diabo que fez isso? Não, ele era assim. Ele foi remoldado pelo Espírito Santo de Deus depois da morte de Jesus, né? Então demorou um pouco. Então quer dizer, como que você vai colocar a culpa no diabo? Então, irmãos, esse que eu queria passar para vocês. Nem tudo que você faz é culpa do diabo, né? Você pega, olha, rapaz, vou ter que dar mais uma volta no quarteirão. Você pega e tem uma situação que você vê um produto numa loja e aí você fica encanado, fala, nossa, eu vou comprar isso aí. Entra no cartão de crédito. Estoura o limite do teu cartão de crédito, né? Aí você trabalha e chega no final do mês, você tem tanta coisa para pagar e realmente você não dá conta de pagar. Aí o que acontece? Você vai lá e põe a culpa no diabo. Ué, o que o diabo tem a ver, bicho? Será que ele tem a senha do teu cartão? Será que ele foi lá e passou o cartão pra você? Não, irmão, foi você que foi lá comprar. Você teve a sua escolha, igual Marta escolheu a pior parte. Você escolheu essa parte. Então era isso que eu queria passar pra vocês, né? Então vocês que são crentes aí, vocês que são evangélicos aí, tomem cuidado, irmãos. Tomem cuidado com o que vocês fazem, né? Nem tudo que você faz de errado, de porcaria aí, né? De pecado, nem tudo que você faz, né? Presta atenção, nem tudo é culpa do diabo, né? Nem tudo, nem tudo é culpa do diabo. Não tô defendendo o diabo não, irmãos. Tô falando assim, às vezes a pessoa, ela é sem vergonha e põe a culpa no diabo. Às vezes a pessoa é mau caráter e põe a culpa no diabo. Então, por isso que existe Jesus Cristo, para poder mudar, né, e moldar, remoldar, reformular o nosso caráter, para que tenhamos o caráter de Cristo. Amém? Então fiquem com Deus, que o Senhor acompanhe vocês. Espero que essa palavra sirva para alguém que ouvir aí. Se tiver uma, duas, três ou 10 visualizações, para mim não é importante. O importante é eu tentar expor o que eu sinto através do que Deus vem fazendo na minha vida. Amém? Deus abençoe vocês. Quem vos fala aqui é o Fábio Mota Filmador. Um abraço e um beijo no coração de cada um de vocês. Fui!